Estamos no ar e de cara nova. Esse é o Soul Podcast. Você acompanhou nos primeiros episódios a nossa saga em busca de um nome e finalmente temos Soul Podcast. De cara nova, de roupa nova e com um convidado mais do que especial para a gente inaugurar essa nova fase. Ele que é um amigo pessoal meu e entende tudo de carro. Trabalha no mercado automotivo há 12 anos, é jornalista e trabalha como diretor de conteúdo do canal Acelerados, que tem quase 2 milhões de inscritos. Então, olha a responsa, hein? E aí, Marcelo? Boa, valeu demais. Eu sou o primeiro convidado com logo e nome oficial, é isso? É isso mesmo. Então, que honra. Que honra, Você né? falou, amigo pessoal, 14 anos de amizade já? Acho que é, por aí. 2011, né? Quando a gente entrou na faculdade. Estamos ficando velho, hein, cara? Eu não gosto de falar disso, que aí bate uma deprê. Estamos ficando velho, mas, pô, obrigado demais pelo convite. A gente foi um pouco difícil de encaixar as nossas agendas aqui, mas uma honra fazer e vamos bater um papo aí, falar sobre carro, falar sobre jornalismo, dar dicas para quem também quer começar nessa área, vamos nessa. Boa, vai ser legal demais. E eu já quero começar falando disso, de como você caiu nesse mundo, como você foi trabalhar com automóvel, já era um sonho de criança. Eu sei que era outros planos, mas conta pra gente. Cara, como tudo na vida é meio sorte, destino, acaso, cada um chama do que quiser. Eu sempre gostei de carro, assim, sempre tive uma família ligada, mas ligada principalmente com o automobilismo. Então, meu pai e meus tios corriam de kart, eu sempre cresci meio nesse mundo de pista, mas assim, Fórmula 1... às vezes uma Stock Car, alguma coisa, não tão voltado para carro de rua, né? Para o carro que é vendido para o consumidor. Você sabe bem que a nossa ideia sempre foi trabalhar com esporte, então, no meu caso, ou futebol, ou Fórmula 1, ou algo do tipo. Mas naquela loucura nossa ali de faculdade, a gente fazia Mackenzie. Os 2 primeiros anos, você lembra bem, a aula era de tarde. Era impossível de arranjar um emprego, porque ninguém queria dar um emprego para quem só podia trabalhar de manhã ou de madrugada. Muita gente fazia rádio escuta, lembra? Ia trabalhar pro Datena, ia trabalhar, fazer a rádio escuta na madrugada. E aí, cara, meio no desespero, assim, do tipo, preciso de um emprego, preciso de dinheiro, vou mandar currículo para todo mundo que eu vejo na minha frente. E eu mandei o currículo para uma empresa que na época chamava de Giza, e era uma empresa que fazia o site de várias revistas de uma editora chamada Scala. Eu não sabia que era para trabalhar com carro. Podia ser para trabalhar com fofoca, podia ser trabalhar com qualquer outra coisa, mas deu sorte. Fofoca ia ser bom, hein? Ia ser bom. O Léo Dias do Mackenzie. Talvez eu ia ter me descoberto numa nova área aí, ia ser melhor que o Léo Dias. Mas aí eu mandei esse currículo, falei, quero trabalhar, estou disposto a qualquer revista, qualquer área, onde vocês me colocarem tá tudo certo. E aí casou de eu ser colocado numa revista chamada Car and Driver, que era uma versão brasileira de uma revista, a maior revista de carro do mundo, é uma revista americana. Hoje ela nem existe mais aqui no Brasil, só existe lá fora. E aí casou, cara. Fiquei estagiário lá, 2013, 14, fui efetivado. Trabalhei 15, 16 e boa parte de 17 ainda como repórter. E aí em 17, um cara que tinha trabalhado comigo na Car and Driver tinha ido pro Acelerados um ano antes. E aí ele me chamou, falou, abriu uma vaga aqui, pô, a gente sempre trabalhou bem junto, quero que você venha pra cá. E é pra fazer tudo, é pra ser roteirista, é pra ser produtor, é pra apresentar, tipo, aqui todo mundo faz tudo. E aí eu fui, melhor decisão da minha carreira, assim. Boa, e eu lembro quando você começou, cara, um dia a gente tava numa aula lá e você tava com o desafio de escrever acho que foi uma das primeiras matérias que você fez. Que você tava com o desafio ali de escrever uma matéria sobre a tendência das cores dos automóveis. Sim, era um negócio assim. Verdade. Era você no meio da aula lá pesquisando os negócios. Muda muito essa parte de revista para produção de conteúdo em vídeo? Muda muito. Na verdade, sim, o jornalismo mudou, né? Eu tava falando isso ontem com o pessoal que trabalha comigo lá, que todo mundo tem... Acho que eu sou um dos mais novos, todo mundo tem ali mais de 30 anos. O jornalismo que a gente se apaixonou quando a gente era criança e que fez a gente fazer a faculdade de jornalismo, ele não existe mais, né? Não existe mais esse negócio de ir numa redação, escrever uma matéria lá, ter tempo para apurar. Hoje em dia, com a internet, com a loucura de rede social, todo mundo é um criador de conteúdo. Então, você precisa fazer reels, você precisa fazer shorts, você precisa fazer vídeo longo pro YouTube, cada plataforma tem o seu estilo. Muda muito, cara. Foi um choque, assim, no começo. Acho que a melhor definição é que quando você trabalha com texto, você tem que garantir, por exemplo, você vai num evento, num lançamento de carro, você trabalha numa revista. Você vai lá, você não vai ter preocupação nenhuma durante o evento.
A sua preocupação vai ser conversar com as pessoas, apurar, colar num executivo e descobrir se ele vai soltar alguma informação quente que você vai usar numa outra matéria que nem é daquele carro. Na TV, no Instagram, no YouTube, você tem que sair daquele período do evento com tudo pronto. Você não pode deixar nada para depois. Na revista você deixa tudo para depois, entendeu? Você senta depois para escrever o seu texto com base nas suas anotações. É mais romântico, né? É mais romântico, é isso. É um jornalismo que a gente se apaixonou, que não existe mais. E também tá tudo certo, assim. O mundo muda, a nossa profissão não é a única que mudou. Você fala com empreendedores de várias áreas, tenho certeza que muita gente vai relatar a mesma coisa, que a internet mudou a profissão de várias pessoas. Sim. E aí, já entrando nesse ponto, o Acelerados hoje também tem os seus vídeos na Bandeirantes. Sim. Na TV aberta. Vocês já criam um conteúdo que ele vai funcionar tanto para YouTube quanto TV? Ou quando vocês vão escolher os conteúdos da TV, eles são conteúdos com uma dinâmica, uma linguagem diferente? Aliás, todo sábado, 10h30 na Band, assistam. Na verdade, assim, o programa o que a gente faz, o nosso acordo com a Band eu preciso montar um programa de 25 minutos da maneira que eu quiser. Eu posso colocar o programa que eu quiser. O que geralmente a gente faz hoje pegar 2 vídeos que foram pro ar naquela semana ou numa semana anterior, editar eles para que eles caibam em 25 minutos, dividido ali em 2 blocos, e esse é o programa que vai para a Band, depois a Band vai colocar os comerciais e tudo mais. Tem uma diferença porque a gente sabe que tem conteúdo que é bem aceito no YouTube, como, por exemplo, o podcast, é um conteúdo que é bem aceito, mas é um conteúdo de 2 horas, eu jamais conseguiria editar ele para 25 minutos, e também a TV é mais dinâmica, né? Ninguém para assistir a TV, tipo um canal aberto, uma Globo, uma Band, um SBT, para ver 2 pessoas conversando. O podcast é um conteúdo muito mais de internet que o cara pode pausar, ele volta numa outra hora. Ali na TV é tudo no ao vivo, né? Então precisa ser uma historinha com começo, meio e fim, meio rápida, para o cara sentar, se entreter e te dar audiência. Basicamente, essa é a diferença. Então, a gente evita conteúdos de estúdio na TV aberta e tenta deixar conteúdos de pista. O Rubinho acelerando um carro na pista, um arrancadão, que é um outro quadro que a gente tem, que é um carro contra o outro, que duram ali 10, 12 minutos e prende a atenção do cara. E explicando um pouquinho do Acelerados, para quem não conhece, porque tem o Rubinho lá, tem o Gerson, vocês têm os vídeos da TV que a gente estava comentando agora. Explica um pouquinho como é que é o canal, como surgiu e os desafios. O Acelerados ele surgiu, na verdade, de uma vontade... foi meio que uma união de fatores aí, aquelas coisas que acontecem uma vez na vida, mas surgiu principalmente do fato do Rubinho ter saído da Fórmula 1. Ele sai da Fórmula 1 em 2011, se eu não me engano, acho que é o último ano dele. Corre na Indy em 2012 e em 2013 ele volta para o Brasil para correr na Stock Car, onde ele corre até hoje. Então, assim, basicamente ele estava saindo de um universo que a Fórmula 1 demandava tudo dele, ele não tinha tempo para empreender, para nada disso, e para um universo onde ele tinha ali 8 corridas no ano, um tempo muito mais tranquilo, e ele queria ter algo... A ideia original era que fosse um canal de corrida, não um canal necessariamente de indústria automotiva, né? De carro Volkswagen Gol, Chevrolet Onix, essas coisas. Então essa foi a ideia e ele se juntou na época com dois caras, que são o Cássio e o Gerson. O Cássio hoje não trabalha mais com a gente, o Gerson ainda tá lá. E os 3 formaram basicamente uma sociedade ali junto com uma outra empresa que se chama NWB, que é a Network Brasil, que acho que talvez a galera que está nos vendo conheça como a empresa dona do Desimpedidos. Então, Acelerados e Desimpedidos são canais irmãos, e a ideia era que a NWB, tinha muito essa palavra, fosse a Globo do YouTube naquela época. Então, a ideia era que a NWB era a Globo e tinha vários programas, e o cara ia consumir, assim como ele consome a Globo desde o Bom Dia Brasil até o Jornal da Noite, ele consumiria produtos conteúdos dos canais, né? Então tinha o Desimpedidos, tinha canal de games que chamava Fatality, tinha o Acelerados. Então o cara ia ficar meio que dentro do universo ali, vários temas diferentes, mas podendo escolher o que ele queria assistir. Essa foi a ideia original do Acelerados, e ao longo do tempo ele se transformou um pouco. A gente viu que o nicho de corrida no Brasil é um nicho muito restrito. A gente acha, né, que por causa do Senna todo mundo é fã de Fórmula 1 e isso não é verdade no Brasil. Pouquíssimas pessoas acompanham hoje em dia a Fórmula 1, o Stock Car. Então a gente viu que também tinha que mudar para o lado da indústria automotiva, porque as pessoas se identificam muito mais com os carros de rua do que com carros de corrida.
mas ao mesmo tempo, o brasileiro é um apaixonado por carro. Sim, é um apaixonado por carro. Eu acho que talvez seja um dos, assim, dos povos mais apaixonados por carro. Porque a gente vê muito carro... Como o carro é muito caro no Brasil, né? E essa é uma discussão que todo mundo sabe. Você investir num carro é basicamente como você investir numa casa. Assim, é um passo importante na sua vida. Então, eu acho que é uma relação muito mais apaixonada, porque por ser uma decisão importante, o cara tem que pensar muito bem. Ele tem que se planejar. Ele não pode bater o carro dele, porque é o xodó da vida dele, porque ele gastou 100 mil, 200 mil reais naquele carro. Então, como na Europa um carro é mais barato e as coisas são mais passageiras, assim, o cara troca um carro em cima do outro, eu acho que é uma relação mais nos Estados afastada. Unidos, eu acho que eles veem o carro como algo descartável. Sim. Não, na Europa, você viajou pra Itália recentemente, não sei se você reparou, assim, os carros são pequenininhos, porque as ruas são apertadas, mas todos os carros são detonados, sim, arranhados, todos são batidos. O cara ali perdeu, tipo, uma roda, ele só meteu a calota, tá nem aí. Sim. É muito isso. E eu acho também que, por ser, aí falando especificamente do conteúdo, por ser nichado, ao mesmo tempo que é nichado, quem assiste é muito apaixonado e gosta muito e consome aquilo com muito afinco. Então, é um grande desafio, imagino eu, porque se você falar alguma coisa errada, não é nem errada, se você falar alguma coisa, ou uma polêmica, ou algo que o cara gosta, que tem as marcas que a galera defende mais, né? Cara, é futebol. É assim, é igual futebol, né? O torcedor do Corinthians é o torcedor da Volkswagen, e o torcedor do Palmeiras é o da Chevrolet, e assim, é impressionante como realmente eles gostam de tudo que é da marca, né? Ou às vezes o cara nem gosta de outros carros da marca, mas ele gosta do carro dele. Uhum. E foi uma coisa que eu aprendi muito ao longo do tempo, assim, porque ainda mais quando a gente é mais novo, a gente sempre quer meio que ser polêmico, né? Falar, tipo, ser engraçadinho, fazer umas zoeiras, assim. E eu aprendi muito que às vezes você falar mal de um carro, né? Tipo, de uma maneira... Porque a sociedade sempre se propôs a ser entretenimento. Então era pra ser algo leve. E óbvio que às vezes a gente perdeu a mão em algumas coisas. Mas é foda, porque como eu falei, é isso, cara. Às vezes é um sonho da vida do cara. O cara, tipo, trabalhou muito pra conseguir aquele carro e realmente não é um carro bom. Mas você, tipo, falar isso abertamente, assim, não tem problema nenhum você falar respeitosamente do tipo, pô, esse é um carro, não é bom, eu não compraria. Eu compraria o outro porque custa a mesma coisa e é melhor por isso, por isso. É diferente de você falar, puta, esse carro é uma bosta, entendeu? Uhum. É você, às vezes, meio que pisar no sonho de alguém que tá te assistindo. E isso é foda. Então, foi algo que eu aprendi também muito ao longo do tempo, fazendo, de que, tipo, mano, dá uma segurada um pouco, assim, não pesa tanto a mão no que você vai falar pra criticar, não por uma preocupação, a galera acha que às vezes é uma preocupação com as marcas, sabe, do tipo, a Volkswagen vai ficar brava porque o Marcelo falou, tipo, não, isso aí, nem aí. É mais uma preocupação do tipo, pô, eu vou falar mal do Gol, carro mais vendido da história do Brasil, quantas pessoas eu tô pisando no calo e, tipo, sendo meio mala, sabe, meio... Sim. Playboy demais pra falar mal de um carro que, tipo, eu não tenho, mas, tipo, não tem esse problema, entendeu? Tá. Mas vamos aproveitar, então, pra fazer uma polêmica? Vamos, claro. Se você... Vamos falar mal de um carro aí. Qual carro você não teria de jeito nenhum? Cara, hoje em dia é uma pergunta que me fazem muito, assim. Hoje em dia, sendo muito honesto, não existe um carro que eu fale assim, cara, não compra esse carro de jeito nenhum, que você está colocando a sua vida em risco, como já existiu, entendeu? Por exemplo, tem um carro que chamava EFA M100, que era um carro chinês, lá, puta, nem lembro de quando é esse carro, 2000 Era tipo uma Towner? Não, ele era... A EFA também fazia um tipo a Towner, mas o FM100 era parecia um Cherokee, sabe? Bem pequenininho, tá, assim. tá bom. Que o Cherokee também era um carro bem ruim. Lindo. A Cherokee é uma marca que ainda existe no Brasil. Mas o FM100, eu lembro que a Quatro Rodas fazem até hoje um teste que chama longa duração. Que eles compram um carro, de forma anônima, alguém lá da editora Abril compra o carro, e eles fazem durante 100 ou 200 mil quilômetros testes desse carro, e como se eles fossem um dono normal. Então, avaliam no dia a dia, avaliam como é que é o atendimento quando você não é uma pessoa famosa e leva esse carro numa concessionária para fazer manutenção. E foi, acho que a única vez na história, é um teste que existe há 60 anos, foi a única vez na história que eles desistiram do teste no meio porque o carro era perigoso demais. Meu Deus. Se eu não me engano, pode até a galera procurar isso, mas eu tenho quase certeza que o FM100, eles foram fazer um teste de frenagem e o pedal do freio entortou. E aí foi nesse momento que eles falaram assim, ó, tipo, não dá vale mais, a pena. Não vale mais, estamos encerrando o teste. Então assim, não existe mais um carro desse jeito. Mas óbvio que Kwid Mob
são carros, tipo, é o pior carro hoje que você pode comprar 0 km, é o Kwid e o Mobi, né? E o problema não é o fato deles serem carros não tão bons, mas é o fato deles custarem 70 mil. Então, tipo, Sim. você tá comprando um carro que, tipo, não é uma maravilha por 70 mil. Tanto que a maioria dos carros hoje em dia é tudo carro de locadora ou carro de telefônica, né? A gente falava do Uno com escada no teto, hoje é o Mobi com escada no teto. Então, vende muito mais pra empresa do que pra pessoa física. Sim. E hoje tem outras opções, né? Tudo bem que a régua subiu muito, né? Pra você comprar um carro zero hoje, você não compra mais com 30 mil como era alguns anos atrás. Mas hoje já tem o Polo Trek, né? Tem algumas outras opções. O Polo Trek, assim, é isso. O Polo Trek é um carro também feito para pessoa jurídica, basicamente. E ele é um produto melhor do que Mobi e Kwid, custando um pouquinho mais. Então, as dicas que a gente dá são essas, do tipo, pô, se você pode economizar um pouco mais, ainda mais que o brasileiro financia, né? E aí, no fim, esse valor financiado numa parcela mensal vira um valor, tipo, irrisório. Fala, pô, segura um pouco mais e pega esse outro carro que vale mais a pena. É isso que a gente fala, mas assim, não tem nenhum carro que se você me falar hoje, tipo, cara, eu vou comprar, eu ligo pra você na hora e falo, não compra, porque é perigoso, entendeu? Tipo, você vai botar Tonton em risco. Hoje em dia não tem mais isso. E se... Eu acho que é uma pergunta que rola bastante. Eu tenho 100 mil. Aí eu posso comprar um carro zero, ou eu posso pegar esses mesmos 100 mil e comprar um carro com 3, 4 anos de uso, que é um carro bem mais top. Que linha que você acha que é mais... Vai depender do que a pessoa quer pro carro? Vai depender. Eu acho que também depende muito desse caso a caso de quais são os dois carros, né? Tem o velho slogan que não existe nada mais caro que um carro alemão barato. Então é isso. Você compra um carro alemão que na hora ele é barato, mas o que ele vai te custar em manutenção... Exatamente, o que você acabou de fazer. Mas não, o áudio é de boa ainda. Esse áudio é de boa. Mas o que ele vai te custar em manutenção, às vezes, você vai gastar outro carro. Então tem esse slogan que a galera adora falar na internet. Acho que depende muito do caso, mas eu tendo sempre a ir pro usado, desde que você tenha tempo, saco também, desde que você tenha paciência pra investigar o passado desse carro, entendeu? Se você tem ali um mecânico de confiança pra você... levar e saber que tá tudo certo, porque o que mais tem é a gente tentando passar a perna por aí, assim, com carro usado. Então, ou compra num lugar de confiança, se você não for comprar num lugar de confiança, tenha um mecânico para fazer isso. Eu sempre prefiro a opção de pegar um usado ali de 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, eu sempre acho que vale mais a pena. Porque você acaba pegando um carro mais top. Às vezes até... dentro da versão, né? Às vezes você vai pegar uma versão que é a top de linha, mas com esse valor usado, ela acaba ficando mais barata que uma versão de entrada, ou uma das versões de entrada ali. Aí o carro é muito mais equipado. Não digo nem às vezes, nem tem diferença de potência, mas às vezes você tem um carro com muito mais comodidade e opcionais ali inclusos, porque é uma versão mais top. Pessoalmente, você escolheria um carro com mais potência e menos tecnologia, ou mais tecnologia e menos potência? Ou conforto, aí tanto faz, né? Cara, mais potência, assim, é uma linha editorial que a gente tem lá dentro do Acelerados que a gente sempre também, quando entrevista pessoas, a gente sempre tenta ir mais por esse lado, porque o Acelerados é feito para quem gosta de dirigir, né? E na nossa concepção, gostar de dirigir não necessariamente correr, nada disso, né? Tipo, botar um carro numa pista, mas gostar de dirigir é você olhar pro seu carro e falar assim, putz, fiz uma boa escolha. E tá muito vinculada, pelo menos na nossa opinião, a desempenho, assim, sabe? Tipo, não é nem... Às vezes o carro nem é o mais rápido, mas ele é muito mais prazeroso de dirigir. Por exemplo, eu prefiro um Honda Civic Type R com câmbio manual do que um carro que às vezes é mais rápido, mas tem um câmbio automático que vai me dar menos prazer ao dirigir. Então, a chave, acho que principal é essa. É prazer ao dirigir, é isso. O carro tem que te fazer bem. Muito bom. A gente foi entrando no... É muito top, eu gosto muito desse assunto, então a gente vai falando, mas a gente passou batido do Acelerados. Aí voltando um pouquinho, lá você é conhecido como Marcelo Mococa. Exato. Como é que surgiu isso? Todo mundo espera uma história muito boa e não é uma história boa, mas enfim, quando eu trabalhava ainda na revista, lá na Car and Drive, eu era estagiário,
Você sabe muito bem, nunca fui pra lá, mas você sabe, eu sou de uma cidade chamada Itapeva, que é uma cidade no meio do nada, uma cidade de 80 mil habitantes, no interior de São Paulo, na divisa ali com o Paraná. Mas é uma cidade pouquíssimo conhecida, ninguém conhece. Toda vez que eu falo, tipo, eu sou de Itapeva, as pessoas falam, de Itupeva, de Itapevi, ninguém sabe onde fica Itapeva. E na revista era exatamente isso, assim, eu era estagiário, aí eu falava, pô, esse final de semana eu vou voltar pra Itapeva, vou voltar pro interior. Aí a galera falava, que cidade que é mesmo? E toda vez se repetia, se repetia. Aí, tipo, como estagiário, né, obviamente fácil alvo de bullying, aí a galera falava assim, tipo, ninguém sabe o que é Itapeva, a partir de agora você é de Mococa. Porque na visão do paulistano, Mococa é o interior, né, por causa da vaquinha Mococa, tipo, a galera zoava lá, eles faziam um mapa do Brasil, assim, tipo, era São Paulo, aí, tipo, Grande Mococa, que era todo o interior, aí, tipo, tinha o carioca, o Bola, que era carioca, aí os caras zoavam que, tipo, era Grande Ubatuba, o Rio, e iam zoando todo mundo lá. E aí ficou Mococa, e começaram a chamar. No começo eu não ligava muito. E quando eu fui pro Acelerados, o cara que trabalhou comigo na Karen Driver falou numa live. Numa das primeiros vídeos que eu apareci no Acelerados, era uma live que a gente fazia de quarta, e ele falou, tipo, o Mococa. Aí o Gerson e o Cássio, na época, os meus chefes, tipo, falaram assim, quem é Mococa? Aí, tipo, eles adoraram também e ficou. E tem uma outra, de bullying, né? Tem uma outra coisa também, é que eu sou o Marcelo Moura, e já existia um Marcelo Moura trabalhando com carro. E era um cara, tipo, muito bom e muito famoso. Então, quando eu entrei no setor e eu comecei a assinar minhas matérias com o Marcelo Moura, os caras falaram, tipo, mano, muda, porque já existe um e ele é muito bom, você não, tipo, vai querer ser comparado com ele sendo um estagiário. E aí quando falaram do Mococa, eu, tipo, não liguei muito no começo, mas hoje eu acho muito bom porque é muito mais fácil Mococa é mais fácil de ser reconhecido, né? É um nome artístico que, tipo, sim, não precisa falar Mococa do Acelerados, né? Tipo, se você falar Mococa, sim, se a pessoa sabe o que tá por dentro, assim, então... muito bom mesmo. Melhor que o Marcelo Moura, que já tem outro na mesma área. Imagina quantos Marcelo Moura tem espalhado por aí, no geral. E quais são, aí a gente já voltou para essa parte dos acelerados, quais são os principais desafios do dia a dia? Eu sei que vocês têm uma agenda de gravação complexa, né? Como é que funciona os bastidores? Porque as pessoas veem o produto pronto, né? E não imaginam o desafio que é, a quantidade de pessoas que são envolvidas na produção. Você foi, né, naquela vez? Fui em um. Na última, né? Na última do ano passado que a gente gravou. Você viu, é uma operação de guerra, assim. O dia a dia não é muito complicado, assim. É mais uma demanda de aprovação. Eu, por exemplo, sou responsável por aprovar todos os vídeos que vão pro canal, aprovar também o programa que vai pro YouTube. Então, é mais um trampo meio chatinho, assim, de tipo, às vezes eu tenho que assistir o mesmo vídeo 2, 3, 4 vezes, dependendo da complexidade, para aprovar. Por exemplo, o editor manda uma versão 1, né? A gente chama de V1. E aí eu assisto e falo, pô, essa câmera aqui não ficou legal, usa a câmera 2. Essa GoPro não tá mostrando o que eu queria, pega uma que mostra o volante, entendeu? Então, são mais essas coisas, assim, de detalhe. Mas o nosso complexo mesmo, a operação de guerra, é a gravação, porque... Primeiro porque quando você envolve pista, já é um custo absurdo, assim, é algo muito caro. Então, você tem que fazer render esse dia. E aí você aluga a pista das 7 da manhã até enquanto ainda tem luz para gravar. Você tem que extrair o máximo possível. Se você for lá para gravar 2 vídeos, vamos supor que, sei lá, custe 10. E aí você grava 2 vídeos, seu custo por vídeo é 5. Se você faz 10 vídeos, seu custo por vídeo é 1. Então você precisa fazer essa conta funcionar no final do ano, porque a gente grava basicamente todo mês 2 vezes na pista ali, 1, 2 vezes na pista. Então tem isso, e além disso tem a agenda do Rubinho também, que é uma agenda muito complexa, ele corre até hoje. É um cara, tipo, extremamente atarefado com coisas comerciais e tudo mais, outros negócios que ele tem. Então você precisa fazer tudo isso dar certo no mesmo dia e extrair ao máximo, cara. Então, assim, por exemplo, a gente vai gravar amanhã, inclusive. Amanhã que estamos gravando esse vídeo. E uma coisa que eu já tô aqui de olho é a previsão do tempo. Porque do jeito que tá chovendo em São Paulo, se chover, tipo, ferrou. É 10 vezes pior para gravar. Então, a gente tem que ir lá no dia, gravar 10 vídeos de uma vez só e ir se preocupando sempre, arrumando esses detalhes, assim, tipo, vai chover, já tem que estar hoje ligado com a equipe. Pô, a câmera não pode ficar na chuva, a câmera estraga. Então, vai ter que ter alguém para acompanhar esse cara com guarda-chuva. Tipo, são essas coisas que você precisa se planejar e que não tem jeito, você só aprende fazendo. Tipo,
Na minha primeira, eu era muito mais inocente do que eu era hoje. E aí as coisas vão acontecendo, vão dando errado e você vai se planejando para a próxima. Tipo, não tem muito o que fazer. Uma dica que eu dou para todo mundo, assim, cara, não se cobre demais no começo, porque várias coisas na vida, você pode ter feito a melhor faculdade, pode ter vindo Só na prática, Você né? só aprende fazendo, não tem jeito. Aham. E aí uma curiosidade pintou agora, porque vocês gravam a volta rápida. Sim. E a volta rápida, para funcionar legal, tem que ser condições iguais, teoricamente. Sim. Então, se chove, vocês não fazem volta rápida? Cara, uma das sortes que a gente deu é que o Velocity fica ali na região de Mogi, que é uma das regiões que menos chove no estado de São Paulo. Não sei se no Brasil, mas no estado de São Paulo. Que é exatamente por isso que o Hopi Hari e o Wet n Wild são ali perto. Tipo, eles foram construídos ali porque é um estudo que, por causa acho que a serra ali de Minas, segura as nuvens. Então é um lugar onde chove muito pouco. E aí por isso que, mas com o tempo maluco também mudou. De tudo que eu já fiz no Acelerados em 8 anos, eu já devo ter gravado, sei lá, 200 gravações lá. Eu vi chover uma vez. Que foi na gravação que a gente fez com o Vettel. Que é só a gravação mais importante da história. Mas com o Sebastian Vettel, ex-piloto de Fórmula 1 da Ferrari. Deu pra gravar tipo, até os 90% sem chuva. E aí nos 10% final caiu o mundo de uma maneira assim. Mas ok. Saiu rolou. o vídeo. E assim, não era um vídeo onde precisava ter uma condição de igualdade. Era um vídeo especial que a gente foi naquele dia pra gravar só isso. Se chover... aí não tem muito o que fazer, assim. Tipo, a gente tem que colocar um asterisco no ranking ali, tipo, pista molhada, entendeu? Entendi. E nesse caso do Vettel, vocês aproveitaram para fazer vários conteúdos ou era um conteúdo específico? Não. Normalmente é patrocinado esses vídeos, esse né? conteúdo a gente tinha uma parceria com a Shell na época, e a Shell era patrocinadora da equipe Ferrari. E aí quando foi rolar o GP do Brasil... eles falaram assim, ó, a gente quer que vocês façam um vídeo, contrataram a gente para fazer um vídeo com o Vettel, e a gente foi bolando a ideia, e no fim a ideia foi que Cássio Gerson na época, que eram os apresentadores, a gente foi fazer uma surpresa para eles. Então, tipo, a gente fez tudo pelas costas dele, eles não sabiam que eles iam gravar com um piloto tetracampeão mundial de Fórmula 1. Da hora. E tipo, era uma equipe relativamente pequena, então assim, eu tinha 1 ano de Acelerados ali, ainda era bem júnior, assim, e assumi uma responsabilidade de, tipo, negociar uma gravação com a equipe Ferrari. Eu, junto com o Bola, que assumiu na época, também tinha o Léo, que era um... Dava uns frios na barriga? Nossa, demais, cara. Eu lembro assim, no dia... Ia falar em inglês e engasgava no Não, raio. e o principal problema por exemplo, do Vettel. As coisas que a gente vai aprendendo também. O carro preferido do Vettel é uma Ferrari F40, que é um supercarro dos anos 90. Sim. Que, assim, é um bom gosto que ele tem. Não, tipo, é um carro sensacional, assim, um dos carros mais fantásticos já feitos. E eu consegui uma Ferrari F40, tipo, negociei com um cara daqui de São Paulo, que tinha uma F40 guardada, e negociei, falei, ó, o Vettel vai vir gravar... Particular. Falei, ó, o Vettel vai vir gravar com a gente, a gente quer esse carro, e te explicar, não sei o que. Aí ele mandou um contrato, tipo, eu, sei lá, eu tinha 24 anos na época, analisando o contrato, assim, do tipo, um carro que vale milhões, ver o que a gente vai fazer, o que vale a pena. Tipo, foi tudo fechado, até que finalmente a Ferrari falou, não, a gente não quer Ferrari antiga, a gente quer Ferrari nova. E aí descartaram o carro, assim, sabe? Então, nossa, as coisas que você vai aprendendo podiam ter também, avisado um pouquinho antes, né? Mas as coisas que você vai aprendendo só fazendo, assim. Eu achava que, tipo, cara, a Ferrari vai se amarrar na ideia de ter uma Ferrari antiga. E não, porque pra eles o importante é ativar um carro novo, né? Ativar um carro que eles ainda podem vender. Sim. Não um carro que tá sendo vendido entre particulares. Puramente comercial. Exato. É as coisas que a gente vai aprendendo de que a TV não é o glamour que a gente imagina. Eu aprendi muito isso no Acelerado. As coisas funcionam de uma maneira um pouco diferente. Mas deu um friozinho na barriga, a gente gravou com o Vettel, foi pra Shell, e a gente foi lá só pra fazer um vídeo. Assim, fez conteúdo também pra rede social, isso foi em 2018. Não tinha ainda Reels, eu acho. Acho que era só Snapchat e o Instagram Feed na época, e YouTube. Mas a gente foi pra fazer um conteúdo desse. Esse não tinha como fazer outra coisa no dia, porque além de ser estressante, é um nível de organização assim que eu nunca vi na minha vida. Você precisa mandar o roteiro para a Ferrari aprovar, né, a Global aprovar, com uma minutagem até tipo, ó, entre 3:01 e 3:03, o Vettel pode ir ao banheiro. Entendeu?
Você tem que, Caramba. tipo, fazer 2 minutos de pausa para ele poder ir ao banheiro. Tem que mandar tudo isso. Óbvio que na hora não acontece desse jeito, mas o nível de aprovação e de chatice dos caras de exigência é, assim, bizarro. Muito e isso também complexo. me fez aprender muito. Depois que você negocia com a Ferrari um negócio desse tamanho, pelas costas do seu chefe, né, sem seu chefe saber, sem poder pedir ajuda, qualquer coisa que vem depois fica fácil. Tipo, é isso. Nesse dia eu perdi o medo, assim, eu falei, cara... A gente fala até hoje lá. Esse foi o dia que a gente aprendeu que a gente consegue fazer qualquer coisa. Sim. É basicamente isso. Animal, muito foda. E entrando nisso, qual foi o maior perrengue que você passou lá? De alguma coisa dar errado? Ou de você achar, putz, agora... Cara, eu fiz uma cagada na minha primeira gravação, que ali eu achei que ia ser demitido. A gente grava com o Rubinho sempre no Velocitar, né? Que é uma pista maior, com mais estrutura. E nesse dia a gente também ia fazer um conteúdo comercial numa outra pista, perto de Bragança ali, que é uma pista menorzinha, que chama Aras Tuiuti. E o Rubinho era tipo a primeira vez que o Rubinho ia gravar numa pista que não fosse o Velocitar. E era a minha primeira gravação. E uma né, como produtor, falando assim, ó, você vai aprender as coisas como produtor. E aí a produtora da época na NWB, ela me falou assim, ó, uma das suas funções, a gente usa capacete com comunicador, né? Então ele tem o comunicadorzinho, o microfone aqui, mas os capacetes eles precisam estar carregados, porque pode acontecer do comunicador, se você não carregar, ele fica lá tipo, parado na estante muito tempo, entre uma gravação e outra, pode comer aquela bateria lá, mesmo que não esteja, você esqueceu ligado, alguma coisa. Então tem que estar garantido que o capacete tá carregado. E ela falou isso, tipo, a responsabilidade é sua dos capacetes, entendeu? Você é o responsável por isso. Eu carreguei, mas eu não entendi que a minha função também era levar os capacetes para gravação. Então, você imagina, tipo, a gente chegou lá, tipo, é 1h40 daqui de São Paulo, a gente foi até lá, saiu, tipo, 5 da manhã. A hora que chegou lá, ela falou assim, deixa os capacetes aqui. Aí eu falei, não, os capacetes eu deixei lá pra você. Tipo, eu deixei na mesa dela, entendeu? E ela não viu. Eu falei assim, eu carreguei, fiz a minha... carregados, tá? Não, eu falei, eu carreguei, fiz a minha função. Deitei, né? Fiz a minha função, deixei o capacete na mesa dela e falei, tipo, ela vai levar. E não, eu precisava levar. Nossa. Aí, assim, isso era... A gente sempre chega antes, né? Pra preparar as coisas de gravação. Então era tipo 7 da manhã e a gravação começava às 8, por exemplo. E é 1h40 entre... Né? Falei assim, não tem como eu voltar. Se eu voltar agora, eu vou levar... Vai ter que ser alguém. 3 horas. Alguém trazer. Vamos ter que contratar alguém. Aí ela já, tipo, não, beleza. Já, tipo, me deu um esporro, obviamente. Já começou ali a ligar. Aí achou um cara que prestava serviço lá pra produtora. Não era nem pra acelerada, era pra produtora no geral. Tipo, pagou uma grana pro cara passar na produtora, trazer os capacetes. E, tipo, ele chegou... Mano, ele veio de moto. Ele chegou, tipo, milagrosamente, sei lá, 8h30, sabe? Tipo... Aí aquele... Eu voando. Tipo, dei aquela enrolada nos caras, sabe? Tipo, não, toma um cafezinho aí, em vez de começar às 8, tipo, pô, não, tá terminando ali, tá limpando os carros e tudo mais, tipo, vai começar a câmera, estamos ajustando a câmera. Deu uma enrolada, tipo, os caras nem perceberam. O Rubinho nem percebeu que, tipo, tinha atrasado. Mas naquele dia eu falei, puta, vai ser minha primeira e última. A hora que eu chegar de volta no final do dia, já era, vão me demitir. Mas aí, tipo, ela entendeu, assim, nesse ponto eles foram muito compreensivos, do tipo, cara, você tá aqui na sua primeira, você tá aprendendo. E eles entenderam que foi, tipo, um erro de comunicação, assim. Aí o meu chefe me falou uma coisa do tipo, não existe pergunta burra. Burro é não perguntar, ele falou. Aí nessa eu aprendi do tipo... Tenho que levar também. Exato, vou me conferir, tipo, conferir tudo 40 vezes, assim. Essa foi, acho que, o maior perrengue que eu passei, do tipo, tinha certeza que eu ia ser demitido na minha primeira semana, basicamente. Sim. Muito top. Bom, o papo tá legal, bom demais. Já falamos bastante como você entrou na área, falamos também do Acelerados. E agora eu quero que você direcione para quem sonha em trabalhar na área, para quem pensa em seguir nessa linha de carreira. Tem um passo a passo para conseguir trabalhar com automóvel hoje? Putz, não tem um passo a passo. Mas tem muitas coisas que ajudam, assim, uma coisa que eu acho excelente, que a gente falou, né, como a internet mudou a nossa profissão, mas é que a internet também abriu as portas para muita gente, assim, quando a gente era novo e a gente pensava em fazer jornalismo, meio que a gente pensava ali, né, vou trabalhar com um carro, vou trabalhar com esporte, por exemplo, que é mais fácil da galera entender, vou trabalhar com esporte, pô, tem 10 vagas de narrador, mais os comentaristas que são ex-jogadores, se eu for repórter tem, tipo, Globo, ESPN, Sport TV, tem pouquíssimas vagas, assim, né? Óbvio, tem as vagas menores, locais, regionais, mas
era um negócio meio que, cara, pra eu ter uma carreira de sucesso, eu preciso trabalhar numa afiliada da Globo no interior, aí eu preciso me destacar, ir pra uma Globo maior até conseguir ter um salário legal. A internet meio que demoliu essa história. Hoje, quantos influencers a gente conhece são pessoas que, tipo, né, pegam um Whindersson Nunes, pô, um cara lá no interior do Piauí que é hoje talvez uma das pessoas mais seguidas do Brasil. Então, ela democratizou muito nesse ponto. E o segredo que eu digo é, tipo, faça. Não espere uma oportunidade perfeita. Não espere a Globo, a Quatro Rodas te chamar, não espere o Acelerados te chamar, o Autosport. Faça, porque aí você vai ser visto. E, como eu falei, tem muita coisa que você pode saber na prática, na teoria, mas você só aprende e só melhora na prática. Então, abre um canal no YouTube, ou foca no Instagram, faz o review. Pô, não consigo, as concessionárias da minha cidade não me emprestam um carro pra eu gravar. Tá bom, grava com o da sua tia. Tipo, foca, vou fazer um review de carro usado pra vocês. Você que quer comprar um Volkswagen Gol 2012, peguei o da minha tia aqui e vou fazer 10 coisas legais. Tipo, e inove, tem público entendeu? pra assistir, né? Tem público, cara. Tem muita gente. Eu digo que o Acelerados, assim, no YouTube, ele é uma coisa meio fora do padrão, assim. O padrão são são influencers mostrando a sua própria vida, pessoas carismáticas, que não tem uma super estrutura por trás, começaram fazendo e hoje tem também 1 milhão, 2 milhões de seguidores e tem uma fanbase gigantesca. Então o segredo é faça, não tenha vergonha de fazer, que hoje pode ninguém estar te assistindo, mas um dia você pode viralizar com uma coisinha boba e ao mesmo tempo você está aprendendo como fazer. E a segunda é consuma tudo que você puder de bons conteúdos, assim. Não só da sua área. Cara, eu aprendo muita coisa com os canais gringos que não são de carro, assim. Do tipo, pô, olha que legal esse efeito que o cara usou, essa arte, como o take da câmera, sabe? Uhum. A qualidade da câmera. Então consuma, cara. Não só de carro, consuma quem tá fazendo conteúdo na internet e que pode te ajudar a te inspirar. Assim, não é vergonha nenhuma copiar o que um canal gringo de 20 milhões de inscritos está fazendo, entendeu? Tipo, eu não acho que tem vergonha nenhuma. Então, faça e consuma muita coisa. É isso. Nessa linha, quais as dicas que você dá para um canal no YouTube ser forte? O algoritmo do YouTube é uma coisa muito maluca, assim. Quando a gente acha que a gente entendeu ele, eles mudam, apertam um botão lá e tudo vira. Cara, eu acho que não existe essa resposta, assim, definitiva. Se eu soubesse o Acelerados teria 20 milhões, ou eu teria saído do Acelerados e estaria fazendo o meu próprio canal. Mas eu acho que você tem que fazer o que você acha legal. Porque se você, às vezes, seu público pede uma coisa que você não tem tesão em fazer, não vai sair um conteúdo bom, não vai sair um conteúdo verdadeiro e o público percebe isso, entendeu? Uhum. Então, faça o que você acha legal, da maneira que você acha legal, e aí, a partir disso, vá ouvindo o seu público. Então, o seu público vai te dar várias dicas construtivas, vai melhorando seu conteúdo. Pô, às vezes os caras vão te dar uma ideia vários quadros hoje do Acelerados são dicas do público, assim, que foram dados lá atrás, e a gente meio que envelopou de uma outra maneira, transformou, e, tipo, hoje é um quadro de sucesso. Vocês analisam muitos comentários? Sim, sempre, assim. Várias coisas. Às vezes por exemplo, o Arrancadão, que é um quadro que a gente grava. A gente usava muito replay. A galera reclamava. Tipo, mano, replay tá quebrando a dinâmica do vídeo. Eu assistindo como alguém que é mais antigo, né? Tipo, acostumado com TV e tudo mais, achava legal. Na dinâmica da internet já não é tão legal. Cortamos. O vídeo performou melhor, entendeu? Então, tipo, não tem também ter ego, sabe? De, tipo, achar que, não, o conteúdo é meu, eu vou fazer da maneira que eu quiser. Se uma pessoa só tá pedindo, talvez não seja verdade. Mas se tem ali 10, 20 pessoas falando a mesma coisa, faz um sentido, né? Então, aí você troca. Mas nem lembro o que era a pergunta que você falou. Era de ter um canal no YouTube forte. Um canal no YouTube. Cara, é isso. Acho que faça o que você gosta, crie hábitos no seu público, mas também você tem que cativar a sua audiência, assim. Então, a partir do momento que você vê que um vídeo performa muito bem, tenta entender por que ele deu muito acima. Vamos supor que você tem um canalzinho pequeno que dá ali 10 mil views por vídeo. Aí você faz um que dá 100. Aí você fala, pô, por quê? Será que é o tema? Será que é o jeito que eu apresentei? Será que é a edição que ficou mais dinâmica, entendeu? Às vezes até a cor da roupa que você tá usando. Thumb, cara. Thumb influencia muito. É um negócio que, tipo, antes de trabalhar com isso, eu nunca tinha parado pra pensar. De como
hoje num mar de conteúdo ali, imagina, você abre a home do YouTube. Você tem 50 vídeos ali em fileira. Você não percebe, mas o seu olho automaticamente olha no que está mais chamativo, assim. E o mais chamativo não é necessariamente o mais espalhafatoso, assim. Às vezes é uma colocação de cor, tamanho de fonte, tipo de fonte. Sim. E também o que funciona para um canal, às vezes não funciona para o outro. Isso é muito maluco. Uma coisa que eu aprendi também fazendo. Muda também em relação à rede, né? Porque a gente pensa no YouTube, aí vai pro Instagram, é completamente diferente. Sim. Vai pro TikTok, é outra coisa também. Isso é uma coisa muito foda, assim, de você fazer. Porque o ideal, hoje, por exemplo, a gente tem uma equipe relativamente pequena no Acelerados. O ideal seria você ter uma criação, você trabalha, né, todos esses formatos, você sabe. O ideal era ter uma equipe de YouTube, ter uma equipe de Instagram, ter uma equipe de TikTok e não aproveitar os conteúdos entre eles, né? Você fazer algo específico pensado para aquela plataforma. Mas a gente sabe que é praticamente impossível fazer, a não ser que você tenha você seja uma Globo da vida, entendeu? Tem uma estrutura gigantesca. E já rolou de vídeos que vocês falaram assim, puta, esse vídeo vai estourar e ele não Sempre dá aquela flopada? Sempre. E o contrário também. Contrário. Vídeos que, tipo... Nossa, esse vídeo vai ser uma merda. Não, tem vários vídeos que a gente... Com o tempo a gente vai pegando, né? Eu que tô mais nessa frente com o público e com a grade, montar a grade. A gente vai sacando também que, por exemplo, uma coisa que nem todo mundo acha que se liga. Entre Natal e Ano Novo, né? Dezembro, Natal e Ano Novo, não, entre Natal e Carnaval, então, entre dezembro e coisa, YouTube é meio morto, cara. Tipo, não adianta você desovar muito conteúdo bom assim, que eles performam na média piores, né? Isso que varia também, obviamente, varia de cada caso, depende do seu tema. Às vezes é um tema que é importante nessa época do ano. Se você fala sobre volta às aulas, é óbvio que é o seu momento ali. Sim. Mas por que? A galera tá viajando? O que é? Cara, eu não sei. Tudo no Brasil é meio... O ano só começa depois do carnaval, né? Então, tipo, não sei se a galera tá voltando ao ritmo e tá consumindo menos conteúdo, tá tendo menos tempo de entretenimento. Não sei se também porque é verão, a galera tá passando mais tempo fora de casa do que em casa. Então é isso, às vezes o cara tá no bar bebendo, jogando futebol, futebol. Muita conta pra pagar em janeiro, também, aí tá trabalhando. Também tá trabalhando. Outra coisa que a gente também descobriu com o tempo, assim, época de eleição. Ainda mais, né, na polarização brasileira atual, assim. Cara, o cenário político domina o YouTube. A galera vai assistir podcast com um candidato, vai assistir análise de política e vai esquecer outros conteúdos. Então, mas vocês conseguem aproveitar isso? É um tema que a gente tenta não... Tipo assim, fazer um vídeo, por exemplo, uma pauta, carros da presidência, sei lá. Então, a gente já fez algumas coisas assim, por exemplo, acho que quando o Lula tomou posse, a Volks fez um carro. A Volks sempre faz, para cada presidente ela faz um carro especial lá quando visita a fábrica. E aí, eu nem lembro, acho que era um Polo, que eles cortaram o teto do Polo, fizeram fizeram um Polo conversível, tipo como se fosse um carro de desfile. E aí a gente postou assim como hard news mesmo, tipo, Lula ganha carro da Volkswagen. Aí tipo, vira uma coisa tão bizarra nos comentários, que é um assunto que a gente nem prefere nem entrar, assim, sabe? Mas se a gente quisesse, por exemplo, você fazer na época de eleição lá, você fazer uma volta rápida, um carro vermelho, um carro verde e amarelo, tipo, vamos ver como vai chegar na frente, pô, você estouraria em views, eu não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Gostei. Mas são temas assim, como a Acelerados é uma empresa com um sócio famoso, uma produtora, são alguns temas espinhosos que a gente prefere nem entrar assim, porque também, não vale a pena. Tipo, e tal. Porque quando acontece algo ruim, né, se a gente fizer alguma cagada, não é necessariamente a manchete na home do UOL do G1, não vai ser Acelerados fez tal coisa, vai ser canal de Rubens Barrichello faz tal coisa, entendeu? Sim. Então também tem que ter uma preservação da imagem de um dos sócios, né? E essas horas você não pensa assim, pô, seria legal se tivesse o meu canal independente? Você tem essa vontade? Cara, não tenho. Não? Eu, inclusive, se amanhã eu sair do Acelerados, eu não trabalho com o YouTube mais, assim. Eu trabalho com audiovisual, mas com o YouTube não mais. Porque é isso, cara. Você sabe bem, assim, fazendo, é ingrato, né? Tipo, é um trabalho de formiguinha. E às vezes você vê tanta gente por aí fazendo conteúdo só, como a gente falou, se aproveitando em polêmica, ou chupinhando o conteúdo dos outros. Pô, quantos canais direto eu recebo mensagem assim no Instagram de algum fã do Acelerados que viu um vídeo
no Instagram de outra conta um vídeo nosso, sabe? Sem crédito, não tem problema nenhum usar. Mas, tipo, dá crédito, não tem coisa. Marca a gente, entendeu? Não tem problema usar. Mas aí o cara, tipo, usa como se o conteúdo fosse dele, entendeu? E aí você vai ver, às vezes, aquele conteúdo do cara no Instagram dele deu mais visualização do que no seu, entendeu? Então, eu acho, nesse ponto, eu acho meio ingrato. E eu tenho vontade de trabalhar com audiovisual, assim, com cinema, sabe? Publicidade, com outras coisas que não necessariamente envolvam o contato direto com o público. E dá muito trabalho, cara. Tipo, eu vejo no Acelerados lá, assim, a gente tem uma equipe fixa ali de 15 pessoas contando edição, contando produção, contando comercial. Só que numa diária de gravação a gente tem 30, 35, sei lá. E, tipo, pra fazer um conteúdo bem feitinho, assim, tipo, esteticamente legal, é difícil. Então, eu tenho certeza que eu poderia fazer o meu canal, mas eu não tenho estrutura nenhuma. Então, seria uma câmera e um sonho, basicamente. Uhum. E é difícil, cara. Se começar do zero, remando tudo de novo, é difícil. Uhum. Bom, quero agradecer ao Studio For You, que é a casa do nosso podcast, do Soul Podcast. Aqui você encontra tudo que você precisa. Então, você pode brincar com as escolhas de cenário, não é algo... Você sempre vê nos nossos episódios cenários diferentes e a gente está sempre no mesmo espaço, sempre no Studio For You. Então, agradecer mais uma vez ao pessoal do estúdio por abrir as portas para o Soul Podcast. E aqui também você pode gravar seu curso online, dar treinamentos, o seu próprio podcast, conteúdo para rede social. Então, na descrição do vídeo, o contato do Studio For You. Se o Acelerados quiser, pode alugar aqui? Cara, pode alugar e vai ser uma honra receber o Acelerados aqui. Eu realmente falei, tipo, é muito legal a estrutura de vocês, de luz, de tudo mais, assim, ficou muito bem feito mesmo, parabéns. E, pô, às vezes pra gente é interessante, assim, pra alguns conteúdos que a gente tem que gravar texto, né, tipo, tudo de uma vez só, é bem legal. Tipo, vale realmente bem a pena. Portas abertas. Então, beleza, vamos falar sobre isso quando fechar a câmera. Boa. Fecha a câmera, Léo. Quero falar agora sobre isso. Bom, fica então o nosso agradecimento ao Studio For You e já aproveitar para a gente mudar de papo, vamos falar de algumas polêmicas ou então algumas dicas, né? Porque, primeira pergunta, tenho 100 mil reais, que carro eu compro hoje? Zero. Vamos de zero. Cara, ficou bem escasso de opções, né? Tem vários carros bons ali, bons assim, esses carros que a gente estava acostumado, os carros 1.0 turbo já estão passando dessa faixa de 100 mil. Eu gosto bastante do 208. Tá fácil comprar carro, né? Eu gosto bastante do 208, assim. Você me perguntou, né? Se desempenho conta muito. Nessa faixa ali, desse tipo de carro, é tudo muito parecido, sabe? Sim. Então, às vezes, o desempenho não faz tanta diferença. Aí eu acho que vai pro segundo quesito que mais interessa ao brasileiro, que é design. Né? Você tem um carro bonito, um carro que... acabamento bom, né? Tipo, um carro que você olha e, tipo, você estaciona ele na vaga de um shopping, aí você olha ele do lado dos outros e fala, pô, escolhi bem. E tem umas cores diferentes, né? Tem aquele azul que é bonito. Tem o azul, tem aquele Durepox que tá bombando também, que é o cinza. O cinza, sabe qual é? Eu acho que o Nivus. Não, aí tem aí fica aqueles detalhes em black piano, né? Fica legal também. É que o 208 abaixo de 100 mil, talvez não seja o mesmo 208 que a galera tá na cabeça, porque geralmente as fotos, as imagens são da versão topo de linha, que já passou de 100 mil. Já passa de 100. Mas tipo, o design é o mesmo, muda ali o acabamento. O interior muda muito? Muda algumas coisas. Algumas coisinhas assim. Porque o negócio que me desanima em carro é você entrar e olhar aquele monte de plástico. Por 100 mil é difícil, cara. Por exemplo, eu gosto muito dos carros da Volkswagen, dinamicamente, assim, é a marca que mais me atrai. Mas é a marca também que mais peca em acabamento. Sim. Então, é isso, assim, você tem que às vezes meio que escolher, falar, pô, eu dirigi um Polo, assim, dirigi o Golf na época, né? Tipo, pô, o Golf era o carro dos nossos sonhos quando a gente era mais novo. Sempre foi um carro dinamicamente animal, assim, de você fazer uma viagem mais longa, mas sempre foi um carro que a Volkswagen sempre tem carros que pecam um pouco no acabamento, assim, muito plástico duro, nada muito... Parece que é isso, ele sabe que o carro é bom e não tem muita preocupação em perfumaria, sabe? O que me incomoda na Volkswagen é o seguinte, você entra no carro de 80 mil e entra no carro de 250, é quase a mesma coisa. A Volkswagen é uma das primeiras também que adotou o que eles chamam de linguagem de design, né? Que hoje a indústria teve um pico disso e hoje acho que já está mudando um pouco, que é você identificar
todos os carros da mesma marca por um detalhe específico. Então, por exemplo, a Volvo tem aquele farol que é o martelo do Thor, que eles chamam. Então, todos os carros têm aquilo. Só que a Volvo chegou uma época que ela fez isso tão igual, assim, tão bem feito, teoricamente, que é isso. Você olhava um Gol de 80 mil e um Passat de 200 e eles tinham basicamente a mesma cara de frente. Assim. Se você olhasse chapado de frente, era basicamente o mesmo estilo. Virou meme, né? Então, aí, Gol pequeno, Gol maior. Exato. Gol picape. Gol com bunda. Gol com bunda. E pro cara que tá comprando um carro de 80 mil, é maravilhoso. Sim. Porque ele tá, né, com uma percepção de valor muito maior. Mas pro cara que tá comprando de 200, aí ele fala, pô, aí não dá. Eu tô pagando 200 e eu tô com o mesmo, né? É aquela eterna briga Era tipo o Voyage com Jetta, né? É, tipo, tem uma época que era muito igual, cara. Tinha um assessor, ele era da Audi. A Audi também, né? O grupo Volkswagen também fez isso. Ele brincava assim, tipo... Ele era meio confuso, aí às vezes a gente pedia um carro pra ele, tipo, me manda um A1. Ele mandava um A3. Me manda um A3, ele mandava um A5. Aí você ligava pra ele pra falar, tipo, pô, você mandou errado. Aí ele falava... É tudo igual. Falava, a Audi me ferra, faz os carros tudo igual. É isso, entendeu? E então até 100 mil, vamos de 208. 208, eu preciso checar, os preços mudam rápido também. Eu acho que ainda tem boas versões abaixo de 100 mil, mas enfim, se não tiver abaixo, tá ali logo beliscando. Tá, aí pra não pular tanto, não dar um salto tão grande, vamos até 150. 150. Cara, eu vou puxar um pouquinho pra cima. 158, você compra um Polo GTS, que eu acho um carrinho... Tipo, bem legal, assim, muito legal, esportivamente. Né? Aí também tem a galera que gosta mais, né? A febre hoje, há um bom tempo já, são os SUVs. Então, tem todos esses SUVs compactos ali na faixa de 150 mil. Você vai achar próprio Nivus, próprio T-Cross, né, pra ficar dentro da Volks. Vai ter Renegade. Vai ter Peugeot 2008. O Hyundai Creta acho que tá mais caro um pouco. Creta Turbo acho que é uns 190. Mas eu gosto mais de hatch do que de SUV, então eu iria de Polo GTS. Tá. Então até 100 mil, 208, até 150. Passando, vai na casa de 150 o Polinho GTS, que é bem legal mesmo. 150 cavalos? 150 cavalos, 1.4... E um carro leve, 1.4 TSI, 150 cavalos. Deve andar bem pra caramba. Já já dirigiu ele? Já, bastante. O carro tá mais... Mas é automático ou manual? É automático, infelizmente. Não teve Caramba, uma versão estão morrendo manual. os manual, né? Não tem, cara. Assim, a mesma galera que pede, e eu me incluo às vezes nessa, assim, sabe? A mesma galera que pede é a galera que às vezes não compra. Porque a hora que você joga... no dia a dia é foda, né? Você fala assim, eu vou usar, vamos supor, que eu 100%, né, de uso do carro. Eu vou usar 95% no trânsito aqui, cruzando marginal, primeira, segunda, terceira marcha, Sim. pegando, tipo, o trânsito carregado. Tem que ser aquele carro que é tipo, putz, é o carrinho de final de semana pra curtir. Tipo, é o que a gente falou do Civic lá e do GR Corolla, que são, acho, os dois carros manuais mais legais do Brasil hoje. É um carro muito nichado, sabe? O cara que tá comprando esse carro com certeza não é o primeiro carro dele, né? Não é o único carro. Muito provavelmente não é o segundo. Talvez seja o terceiro, eu diria que talvez até o quarto, entendeu? Sim. Então, é um uso muito específico. Muito específico. E vem 200 unidades, 500 unidades, tipo... já chega vendido, assim. Uma galera bem nichada mesmo. Tá. Na casa dos 200 mil. Aí já começa a ficar mais interessante. Esse Creta novo, eu não andei... Não, eu andei no Creta novo. Tá bem legal, cara. Tá, tipo... Tá um carro bem potente. Mas aí pra não ficar... Vamos nos SUVs. Ali, acima de 200, você já começa a pegar os SUVs médios também. Então, galera que precisa de mais espaço, vamos jogar para mais 250 aí. Você já começa a ter Compass com motor de 272 cavalos, tipo, baita foguete. O Compass sempre foi um sucesso de venda. Assim. Teve uma época, 2020, 2021, Compass vendia a mesma coisa que Onix, sabe? Tipo, e custava dobro, 3 vezes mais às vezes. Cara, eu gosto. Eu acho o Compass um carro bem legal. Não tá rolando uma polêmica que ele é o novo Maré? Que teve uns que pegaram fogo aí. Não, tem um problema de... Ou é fake news isso? Não, tem uma questão de motor de alguns Fiats que a galera tá falando que tá baixando o óleo. Assim, eu não entro muito em detalhes, até porque o Acelerados não... Ele testa muito carro 0 km, né? Então, sim, tipo, a gente nunca faz meio que um guia de compra para daqui tantos anos. Então tem que ver. Essas histórias você sempre tem que analisar do tipo...
é um defeito de projeto ou é simplesmente um dono que não lê o manual e não segue o que a marca... Porque se a marca falasse, ó, você tem que fazer A, B e C, e o cara faz A e B e não faz C, e dá problema, aí também a marca, tipo, ela tá legalmente amparada ali. Tipo, eu te avisei, você precisa fazer isso, entendeu? Tá aqui no seu manual, você não fez uma autorizada, então acaba se ferrando. Vai manchando a imagem, né, das marcas? Lógico que vai. Tipo, a gente fala do Maré até hoje. Sim. Mas às vezes é meio injusto, sabe? Às vezes é mais um problema do tipo, a galera não tá... O Maré era muito isso, assim, o pessoal não tava muito... como é que eu posso dizer, treinado na época para mexer, assim, sabe? Era um carro mais complexo do que a mão de obra naquela época. Era um carro à frente do seu tempo. Era um carro à frente do seu tempo, era tipo mais complexo. Às vezes você pode dizer se a complexidade era boa ou ruim ou não, a gente pode debater isso, mas aí juntava dois problemas, assim, pessoas que não estavam aptas a mexer e donos, principalmente segundo dono, sabe? Que já é o cara que compra o carro usado ali e ele já não tem mais o mesmo carinho que o primeiro dono. Então, isso acontece bastante. Mas, cara, é difícil falar, assim, é difícil de até pensar hoje, os preços dos carros estão tão malucos que eu ainda tenho na cabeça, tipo, se você me falasse carro até 300 pau, a gente ia falar de BMW, Audi, Mercedes, entendeu? E hoje você não fala mais. Você já não brinca mais com isso. Bom, vamos então até 100, 208, até 150 mais ou menos ali o Polo e de 200 o Compass, Polo fechou? O GTS. O GTS, Polo GTS. E acima de 200... Cara, eu gosto desse Compass, o Compass e o Hurricane, que é o de 272 cavalos. Eu gosto especificamente desse. Os outros Compass não me atraem muito, mas esse eu acho bem legal. Tá. Agora já vamos pular para a faixa de 350 a 500 mil. Que aí é para brincar legal. 300, putz. O que você escolheria? Até 500 mil. Cara, um carro que eu acho bastante legal, pra gente também ficar um pouco variado assim, mas se você, por exemplo, procura um elétrico. Tem gente que não gosta, não quer de jeito nenhum, mas um carro que é um custo-benefício excelente é o BYD Seal. Tipo, é um carro bonito, é um carro 531 cavalos e que custa hoje ali seus 320 mil reais. Então, quando você faz essa conta de preço por cavalo, assim, é um carro bem legal. Ele é mais barato que a 320i, que tem, tipo, 170 cavalos. Então, é isso que a gente tá falando. Tipo, às vezes eu pensava nesses preços, assim, de Série 3. Pô, não dá pra você pagar 300 pau no Série 3 de 170 cavalos, entendeu? Tipo, por mais que seja BMW, seja animal, ninguém vai falar de, tipo, DNA da marca, acabamento e tudo mais. Eu acho, sinceramente, que não vale, assim. Mercedes ainda, mais ainda, Mercedes entrou numa percepção de valor ali que ela meio que quer se distanciar de Audi e BMW para colar em Porsche e outras marcas mais... Mas assim. não entregaram. Então, tirando a linha AMG, você... Não entregaram, mas eu acho que era muito uma percepção da marca... Porque, pô, isso foi ali 2020, 2021. Os caras vinham, tipo, arrebentando na Fórmula 1. Né? Mercedes era vinculada à alta tecnologia. Hamilton levando tudo. Então, eles acharam que, tipo, dava pra aproveitar esse hype, esse DNA de Fórmula 1, de pista, que é o que todas as marcas fazem, né? As marcas só investem em corrida porque elas podem usar... tem o slogan, que é vença no domingo, venda na segunda. Então, tipo... Quando você vence uma corrida, você mostra o seu poderio tecnológico, as vendas automaticamente aumentam. Isso é fato. E a Mercedes tentou isso e percebeu que não rolou, entendeu? Não teve essa entrega. O público não acompanhou essa percepção de valor. E aí, acho que agora eles estão descendo um pouquinho o degrau de novo. Mas voltando até ali, 300 a 500, pô, se você quer... Vamos falar de uns carros mais diferentes, para não ficar só no trivial, óbvio que qualquer BMW, Mercedes e Audi em 300 e 500 é sempre uma escolha segura. Mas para ser um pouquinho diferente, falar, eu acho o Seal, para ter um elétrico aqui, tipo, com um custo-benefício fantástico, assim. Além de tudo, é um carro bonito, é um carro quando você entra, o acabamento eu acho excelente. E aí tem outro carro que está indo muito bem, também é de uma marca nova, que é o Aval, o H6 GT, que é GWM. Também é um carro ali... 390 talvez, não lembro exatamente o preço, mas também assim, é um híbrido, né? É um híbrido. Então, para ir num elétrico e num híbrido, são dois carros de marcas novas que estão fazendo um barulho e tem muita marca premium sofrendo com esses dois carros, assim. Tá roubando... É porque o preço é muito competitivo, né? Tá roubando um nicho ali, sabe? Tipo,
Tem muita gente que está deixando de comprar outros híbridos ou outros SUVs normais dessa faixa ali para ir num híbrido plug-in. Assim. Então, a BYD fechou ano passado como a 10ª marca mais vendida. Uma marca que começou a operar tipo agora, assim, tá bem posicionada. Bem posicionada. E assim, lançando mais carros, deve crescer. Eu acho que esse ano eles devem fechar já no top 8, talvez no top 7. Mas é uma marca que vai começar, por exemplo, a brigar ali com a Renault. Você não imaginaria que uma marca chinesa que vende carros elétricos e híbridos venderia a mesma coisa que a Renault, por exemplo. Nossa, eu tenho a impressão que a Renault, tipo, praticamente não existe mais. Ela deu uma morrida em alguns carros, né? Tipo, Assim tem como- poucas opções, mas vende muito no Kwid Sim. e vende muito o Cardian também. O Cardian é um SUV compacto ali, tipo, um custo-benefício bem bom. Uhum. A faixa ali também de 110, 120. Aproveitando esse tema aqui, dos carros, desses últimos dois que você trouxe, que são híbrido e elétrico, hoje, combustão, híbrido e elétrico. Qual a melhor opção? Híbrido. Híbrido é hoje a melhor opção. Eu falo por mim, assim, eu teria fácil um híbrido, que é o melhor dos dois mundos. Vamos supor aqui que para você é muito perto, não dá para usar esse exemplo, mas eu uso minha casa, o meu trabalho dá mais ou menos uns 7 km, 8 km. Então vamos supor que todo dia ali eu vou e volto de carro, vamos botar 15 km para arredondar. Uhum. 5 dias úteis na semana, então 75 km. Tem muito carro híbrido que tem autonomia do modo elétrico nessa faixa ali, 60, 80, 90. Dependendo de como for, eu consigo usar de segunda a sexta sem gastar uma gota de combustível, né? Usando só o modo elétrico. Economizo pra caramba. Uhum. E vou... Só se eu for fazer uma viagem no final de semana, que aí eu tenho o conforto da combustão. Então eu não preciso me planejar do tipo, preciso ficar procurando posto de recarga por aí. Sim. Às vezes vou para um lugar que não tem um posto de recarga, tem que me planejar de uma outra maneira. Então o híbrido hoje é o melhor dos dois mundos para o cenário brasileiro. Agora, para segundo carro, se você está pensando, você já tem uma combustão, né, de primeira coisa, e você quer um carro menor para dia a dia na cidade, ou às vezes você divide seu carro ali com marido, esposa, filho, alguma coisa assim, o carro elétrico como segundo carro, eu acho uma excelente opção. Cidade ele é muito bom, né? É que São Paulo é um pouco diferente porque tem uma questão de estrutura dos prédios, assim, eu não sei exatamente... No interior, por exemplo, você compra um carro elétrico, você instala lá o carregador na sua própria casa, não precisa de autorização de ninguém, do síndico, de nada disso. Uhum. Você coloca lá e bota uma placa solar e pronto. A placa solar você vai carregar através da energia solar, entendeu? Você vai gastar nem quilowatt, né? Você não vai pagar para Enel da vida nada. Então, é bom. Em São Paulo, com prédios, estrutura mais antiga, tem prédio, por exemplo, que não comporta carregador elétrico. Aí você já não ter um carregador elétrico, em casa, já é um probleminha maior, entendeu? Porque aí você tem que abastecer em outros lugares, é mais difícil de controlar, você nunca sabe se vai estar cheio ou não. Então, hoje, para o cenário atual, eu teria fácil um híbrido como primeiro carro e teria um elétrico como segundo carro. E a combustão, tipo, óbvio também, é uma primeira opção como primeiro carro, mas eu não teria como segundo, talvez. Legal. A não ser que fosse um carro específico, como a gente falou, tipo um Civic, alguma coisa, um carro para prazer do dia a dia, né? Não para o dia a dia, assim, mas para prazer, que aí só tem uma combustão, não tem um elétrico. O carro híbrido, ele tem alguma dica de como usar melhor? Do tipo assim, você deu um exemplo bacana de, por exemplo, naquela determinada quilometragem que você andar, talvez você não use a gasolina. Aí tem algum problema de tipo, eu encho o tanque, aí a gasolina ficou no tanque um tempão. Não, o que mais pega é que às vezes a galera compra o carro e não sabe muito bem como usar os modos. Então, tem vários tipos de híbrido, óbvio. Tem o híbrido leve, que ele é só um motor ali elétrico auxiliar. Esse motor elétrico ele não traciona a roda, então você não consegue rodar no... basicamente para economizar combustível. Ele ajuda como se o motor a combustão tivesse sobrecarregado e esse motor auxiliar tirasse algumas funções dele e para economizar combustível. E as marcas fazem isso muito para emissão, para conseguir passar nas leis de emissão e também melhorar o consumo. E eu tenho a impressão que todos os carros vão virar isso.
No mínimo esse leve. No mínimo leve bem provável, assim. Tipo, vai chegar uma hora que as leis de emissões estão cada vez mais restritas, você tem que ir melhorando, e esse é o caminho mais fácil hoje. Uhum. Aí tem o híbrido, tipo, normal, né, que não recarrega, mas que você consegue usar ele recarrega só em frenagens e... Não é o plugin. Ele é só na energia cinética ali, e tem o plugin que é o melhor dos mundos, que é o que você coloca na tomada. Uhum. O plugin, que é o melhor dos mundos, a galera às vezes não sabe muito bem como usar. Então, uma coisa, por exemplo, que você tem que fazer é setar ali no sua central multimídia para ele salvar 70% da bateria. Então, você nunca vai rodar abaixo de 70%, por exemplo, numa viagem longa assim. Porque o que pode acontecer às vezes você sai e deixa no modo normal, né? Você sai da sua casa aqui e pega a marginal para pegar a Bandeirantes. Nesse anda e para da marginal, ele está usando só o modo elétrico. Só o modo elétrico, e ele tá comendo a sua bateria. A hora que você entra na Bandeirantes, você já tá ali com, tipo, 30% da bateria, entendeu? E aí ele já não é mais tipo, você tá gastando, ele já não faz o híbrido, né? A combinação que ele deveria fazer. Então, tipo, você coloca ali save 70%, você pode deixar no modo alternativo, que o carro vai escolher o que ele quer fazer, mas ele nunca vai baixar a bateria abaixo de 70%. Então, a partir do momento que ele ficar ali em 71, ele vai começar a gastar combustível. E aí ele também recarrega não só na tomada, mas ele também recarrega nas frenagens. Então, você vai, às vezes, pegar uma serra descida, ele vai subir para 73, 74. Você nunca vai ficar sem essa potência extra. Uhum. Porque aí, esse é o grande problema. Porque os híbridos são carros muito mais pesados, porque eles precisam acomodar as baterias ali, que são coisas pesadas. E aí, se você tem só o motor a combustão no carro mais pesado, tipo, a pior coisa que você pode fazer, né? Você tá dobrando o esforço do seu carro num motor que ele não é feito para rodar só no modo a combustão. Uhum. Então você vai, tipo, aumentar muito o seu consumo de combustível. Então é mais essas dicas assim da galera meio que entender o seu próprio carro, sabe? Quando vai comprar, bate um papo com o vendedor ou procura na internet, assiste o Acelerados. Vê. Boa. Mas tem muita gente que faz, o Acelerados não faz isso, mas tem muita gente boa na internet que faz guia, né? Então, tipo, o cara tem um vídeo de 2 horas ali sobre um carro específico que ele vai mostrar todos os detalhes. Assiste uma vez, você vai aprender pra caramba sobre o seu carro. Muito boa essa dica pra quem tem carro híbrido aí. Tem que ver tem que ouvir essa tua dica. Agora, para fugir um pouquinho disso e falar de algumas outras polêmicas, depois pra gente ir pro final do episódio, Corolla é um carro sem graça? Eu acho, bastante. Mas eu acho que é exatamente por isso que ele é o sucesso que é, sabe? Eu lembro que a gente fez uma pauta recentemente, comparando o Corolla com outros carros, e meio que a pauta era isso, tipo, por que o Corolla vende tanto? Se ele não é um carro, tipo, mais legal do que esses outros que a gente tá trazendo aqui. E aí a conclusão que a gente chega é que, às vezes, numa fase da vida, cara, você não quer dor de cabeça, entendeu? O cara sabe o que ele pode esperar do Corolla, assim, o nível de entrega do Corolla é muito honesto, tipo, é um preço competitivo, né, dentro do mercado. E, como a gente falou lá no começo, como o brasileiro lida com o carro, o brasileiro se preocupa muito com pós-venda. O brasileiro se preocupa, porque como é um investimento muito alto, né, você não pode jogar uma grana num carro, que tipo, é uma grana que vai ser custosa para você e que às vezes dali 2, 3 anos você vai perder o valor do carro, que tipo, você vai vender e você perdeu muito dinheiro, entendeu? Então, assim, o Corolla tem esse grau de confiança. A Toyota conseguiu colocar na cabeça das pessoas, isso é um mérito muito grande, que assim, Toyota é confiança, Corolla é confiança. E a partir do momento que você coloca isso, assim, as pessoas, elas às vezes só querem paz, elas só querem paz de espírito, entendeu? E o Corolla entrega exatamente isso, paz de espírito. Eu acho um carro sem graça, não teria, mas eu entendo completamente quem compra, entendeu? O motivo de quem compra, e acho que cada um no seu estilo de vida tá correto também. E é na cidade o Corolla e no campo a Hilux. E no campo a Hilux, a Hilux exato. também não vai perder o seu reinado, acho que nunca. Isso é muito maluco, assim, porque a galera, geralmente o cara que não deve ter esse dado na internet, eu não sei de cabeça, mas se alguém procurar vai ver que grau de fidelização de cliente, Toyota e Honda, assim, são disparados. E a Toyota deve ser mais ainda. O cara, vamos supor que ele comprava um Etios lá atrás, aí do Etios ele pulava pro Corolla,
Aí do Corolla ele pulava pra Hilux, da Hilux ele pulava pra SW4, por exemplo, entendeu? Eu tenho uma tia que ela está na quarta SW4 já. Tipo, ela troca uma pela outra e assim, não é uma preocupação que ela quer ter na vida. Quando chega o momento dela trocar de carro, ela nunca me manda uma mensagem e fala assim, o que você indica? Não, ela sabe que ela vai lá na Toyota, ela sabe quanto que ela vai pegar de volta, qual que é a negociação que ela vai ter. Então assim, eu acho um mérito absurdo da Toyota de conseguir ter feito isso na cabeça das pessoas e é justo, sabe? É merecido, sabe? A Toyota trabalhou ativamente para isso e conseguiu. Cara, mas isso é um negócio que eu não conseguiria nunca na minha vida. Repetir marca ou carro. Né? Quando eu vou trocar de carro, eu quero viver uma coisa nova. Eu acho muito maluco, assim. Nem que, cara, você consiga trocar dentro do mesmo carro, mas uma versão diferente, né? Tipo, às vezes subir uma versão, um motor diferente, alguma coisa assim. Mas eu acho que você, tipo assim, você vive aquele interior daquele carro, aí você sabe como é que é e tal. Aí, cara, quando você vai trocar de carro, eu, tipo assim, meu corpo pede uma coisa diferente, sabe? Sim. Tipo, mas nós somos pessoas que gostamos de carro, né? Tipo, às vezes a gente tem outras coisas na vida que a gente faz exatamente esse padrão de tipo... Pode crer, né? Tipo um restaurante. Cara, eu uso o shampoo do Cristiano Ronaldo há 20 anos. Não, 20 anos não, há 15 anos. Pode crer. Enquanto existir o shampoo do Cristiano Ronaldo, eu usarei. Não é uma preocupação que eu quero ter pra minha vida, entendeu? Às vezes algumas pessoas veem o carro como a gente vê o shampoo. Então, tipo... não quero essa dor de cabeça. Vou trocar um SW4 por outro SW4, um Corolla por outro Corolla, porque carro pra pessoa é transporte, entendeu? É ponto A pro ponto B. Muito bom. Essa foi muito boa. Se você pudesse escolher a garagem dos teus sonhos aí, sei lá, 3 carros, tá bom? Nessa garagem? 3 carros, tá bom, tá ótimo. Quais carros você escolheria? Mas sem limite de preço, sem necessidades, nada? É sonho, garagem do sonho. Cara, 911 tem que estar, com certeza, Porsche. Iria num Turbo S. Um GTS já é um carro que atende muito bem já, mas um Turbo S eu iria mais até do que um GT3 da vida, que é mais focado para pista. O Turbo S é mais amistoso no dia a dia. É um carro que dá para usar de dia a dia. É um carro que dá para usar no dia a dia. Ele é um carro, obviamente, apertado, baixo. Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, é um carro mais complicado de entrar e sair. Mas dá, assim, cara. Não ele é um carro, óbvio que é duro, mas, tipo, tenho certeza que se você pedir pra uma pessoa que nunca andou no 911 descrever como é a sensação, ela vai achar que é muito pior do que realmente é, entendeu? Depois que ela dirigir. Até porque você tem os modos ali, cara. Hoje em dia, tipo, o próprio Panamera, assim, que é um carro que foi lançado recentemente, o novo, tem uma suspensão absurda não sei se você chegou a ver uma suspensão que dança, assim, viralizou na internet. Cara, o carro consegue ao mesmo tempo ser esportivo e ser confortável. Quando você abre a porta, ele sobe. Então, tipo, para uma pessoa mais velha entrar no carro, facilita. Você consegue ter as duas coisas. Mas o Turbo S, assim, óbvio que não é um carro para o dia a dia, mas ele é usável no dia a dia. Tá. Essa é a coisa. Mas então você teria o 911 GTS? O Turbo S. O GTS é bom já, Turbo S, mas o Turbo S é o... Tá, mas você não usaria no dia a dia. Não usaria no dia a dia. Só pra entender a composição dessa tua garagem. Usaria mais no final de semana. De dia a dia, RS6. Nossa. Perua, espaço, quer jogar qualquer coisa lá no porta-malas. O SUV acabou com as Wagons. Acabou. É uma sobrou tristeza. No Brasil mesmo, sobrou o quê? RS6. A Volvo não tem mais aquela Volvo Wagon. Não tem mais as V. Cara, sobrou RS6, acho mesmo só. Tinha RS4 uma época, eu acho que não existe mais. A BMW tem, mas eu acho que só lá fora. Aqui no Brasil não vende. Acabou. Mas a RS6 é sensacional. Tanto que era o carro do Rubinho durante muito tempo. E o Rubinho trocou uma RS6 por outra RS6. Aí tudo beleza, bem. Aí tudo bem. Aí eu concordo com o Rubinho. Então, tipo, um piloto de Fórmula 1 pode escolher qualquer carro e escolher uma RS6, porque ele gosta muito de espaço, né? Ele gosta de jogar as coisas do rebate-banco, leva as coisas de pista dele. É um carro animal, né? Ele te entrega toda a potência, conforto, tecnologia, tudo. O RS6, pra mim, a definição se você, tipo, baixasse um decreto hoje, assim, que você, não importa quanto dinheiro você tenha, você só pode ter um carro na sua vida, pro resto da vida, a escolha é a RS6. Tipo, ela vai te entregar, ela não vai ser tão esportivo e desempenho quanto um 911 Turbo S, claro. Mas se você fizer o gráfico do FIFA lá, aquele
né? Ataque, defesa, tudo Sei. mais. A RS6 é que tá mais próxima boa em de tudo. todas as pontas, entendeu? Enquanto o Turbo S vai estar pico ali, mas em outro ele vai estar mais puxado. Pra mim é o carro definitivo, assim, e eu acho lindo. É um carro bonito demais. E aí o terceiro, eu iria num... Isso falando, né, ganhar na Mega Sena da virada, né? Só aí já foi uns 3 milhões quase em carro. Sim. Eu iria num classiquinho, cara. Eu acho muito legal ter também um carro, um classiquinho. Eu gostaria muito de um dia, se tudo der certo, ter uma Ferrari clássica, ter uma Lamborghini clássica, alguma coisa assim. Mas aí, tipo, década de 90, assim? 80, 90, as de 70 já estão bem... Hoje... São carros difíceis de dirigir, né? São. Tipo, e não são carros bons de dirigir, sabe? Você pega... A gente fez uma gravação com a... Qual foi? Foi a Murciélago? Puta, me fugiu agora. A gente fez uma gravação com alguma Lamborghini clássica que a gente teve que tirar o tênis pra dirigir. Porque a ergonomia dos pedais é tão junta. Tipo, ela é feita nos anos 80, 90, tipo, era anos 90, na verdade. A galera só Anos usava 90? sapato e mocassim. Sapato, mocassim, tipo, não era uma preocupação, sabe? Não era um negócio tecnológico do tipo, pô, vamos nos preocupar com a experiência tipo, mano, é bonito, mete o motor, você não tem que se preocupar se o cara se senta meio torto, assim, sabe? A impressão que dá é que os caras desenharam o carro, fizeram tudo do jeito que eles queriam, bonito, e aí fala, puta, tem que colocar um motorista aí agora. Alguém pra dirigir. Tem que colocar. Aí botaram ali o banco do jeito e os pedais são tão juntos que com os tênis que a gente usa hoje em dia, você ia frear, pegava no acelerador, por exemplo. Então, Já fazia um punta-taco. já fazia o punta-taco. Facilitar. Talvez também fosse um pouco isso, fosse para facilitar um punta-taco, deixar mais próximo ali. Mas não são carros assim bons de dirigir, sabe? Mas são carros que, por toda a história e tudo que vale, tipo, sempre vai ter um lugar no coração de qualquer pessoa que gosta de carro. Mas é uma bela garagem que você montou, hein? É uma bela garagem. E você não é tão fã dos SUVs? Cara, não sou. Eu não tenho filho ainda, né? Você com 2 agora pode dizer o quanto que mudou a sua vida. Ter um SUV. Pô, eu vi aquele dia que a gente foi lá viajar, que você foi colocar a cadeirinha, né? Tipo, tirar a cadeirinha pra... Acho que no dia que a gente foi no casamento. Tipo, pensa fazer isso num carro baixo. Sabe? Sim. Pensa fazer isso numa coluna indo pro saco. Então, eu entendo também o fato da galera... O asfalto não ajuda. A própria sensação de você sentar mais elevado é um negócio que psicologicamente é excelente para a cabeça, de questão de segurança, de tudo. Você poder ver melhor o trânsito, né? Poder ver melhor as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Uhum. Então eu entendo a proliferação dos SUVs. Eu só acho uma pena que os SUVs mataram praticamente tudo que em volta. Né? Sedã tá morrendo, hatch tá morrendo, perua morreu. Porque ele é meio que a junção de tudo, né? Não, o hatch hoje, tipo, por exemplo, o Pulse. O Pulse é considerado um SUV compacto, não o Fiat Pulse, não um hatch. Uhum. Apesar de você bater o olho, você consegue passar ele por um hatch, entendeu? Mas ele pro mercado ele é vendido como SUV compacto exatamente porque ele é mais alto um pouco. E o Argo é o hatch. E o Argo é o hatch. Tá. Então, tipo, se você olha, você até fala assim, mano, esse Pulse não é um SUV. Cara, eu vou te falar que a época que eu trabalhava no Allianz, teve o lançamento do Kwid foi lá. Você já trabalhava no Acelerados? Até que ano você trabalhou no Allianz? Esse 18? Acho que foi 18 isso. Ou 17. Eu entrei no final 17 no Acelerados. Teve o lançamento do Kwid que foi lá no Allianz. Bom, você não devia estar, então. Não, mas eu tava na revista antes. Eu devo ter... Era o SUV dos compactos. Juro pra você que eles meteram essa na... Eu falei, não é possível que os caras mandaram essa no lançamento do carro. Eu falei, não. Aquele pneuzinho de bicicleta, velho. Eu falei, nossa senhora. Mas é isso, que ele tem um pouquinho mais altinho, assim. Mas, cara, o marketing aceita tudo também, né? Tipo, tá louco. E eu acho que hoje, se você abrir em metro, se você abrir, né, tipo, por exemplo, o programa de etiquetagem veicular, que é quem mede consumo, você abrir a planilhona lá e ver no Kwid, eu acho que ele tá na categoria SUV. Porque a categoria SUV é tipo isso, você tem que ter tantos centímetros da distância do solo, tem entendeu? Que ser um pouco mais alto, a aplicação, né? Assim, tipo, numa canetada você consegue fazer, entendeu? Tipo, você mede lá, faz umas loucuras ali e pronto. E ele é considerado. O público vê ele como um SUV? Não. Mas o marketing aceita tudo, entendeu? A Renault fez exatamente para aproveitar esse hype do tipo, pô, tá vendendo muito SUV. Sim. O que a gente vai lançar? A gente não vai lançar um hatch. A gente vai lançar um SUVs compactos. Então... Mas esse é um movimento que você vê que é exclusivo do Brasil?
Não, é universal, assim. É? Até porque muita coisa hoje no Brasil, a nossa indústria local, assim, né? Tipo, por exemplo, a Volks Brasil teve um papel de autonomia muito grande no passado. Hoje ela já não é tão fácil assim, tipo, é mais subordinado à matriz, à alemã. Então, muita coisa do que a gente vem para cá hoje, carros globalizados, tudo mais, plataformas globalizadas, a gente não cria nada mais muito pro mercado brasileiro, assim, é bem raro, vem muita coisa de fora. Então, se tá vendendo muito SUV aqui, é porque estão fazendo muito SUV lá fora. Tipo, é um reflexo. Só que lá o leque é maior, né? Então, se você... É o que a gente falou, por exemplo, a BMW faz uma perua lá fora. Uma perua esportiva, inclusive. Uma perua M. Mas não traz pro Brasil. Então, aqui a gente é mais focado em volume. Lá eles têm uma opção maior. O cara que não quer um SUV de jeito nenhum, ele tem ali 20 opções para fugir. Aqui o cara tem 5, por exemplo. Sim. Cara, tá, eu tô querendo ir pra parte final, mas eu não consigo encerrar, porque eu sempre venho uma pergunta nova na cabeça. Vamos nessa. Aí, pra gente fechar de assunto carro e depois a gente finalizar. É algo que eu sempre pensei. Se você conseguisse explicar, talvez seja uma pergunta difícil. Aí, se você conseguisse explicar a principal diferença entre Audi, BMW e Mercedes. Putz. Tá, numa palavra só. Audi, jovem. BMW, esportivo. Mercedes, classe, luxo. Caçudo, luxo. Sempre foi assim que essas marcas meio que se venderam. Óbvio que algumas coisas mudaram, né? Tipo, a Audi de hoje não é a mesma coisa que a Audi dos anos 90, a BMW. Até porque a Audi ela é inserida dentro do grupo Volkswagen, é uma das marcas do grupo Volkswagen, e o planejamento da Audi depende muito também do que as outras marcas vão fazer. Então, pensa, Porsche, Audi e Volkswagen são do mesmo dono. A mãe ali escolhe do tipo, ó, Audi vai mais para esse lado, Volkswagen vai mais para cá, Porsche vai mais para cá, entendeu? Então, ela é mais dependente de outras opções, outras decisões estratégicas do grupo. BMW e Mercedes é mais a linha deles ali. Mas sempre foi, na minha cabeça, pelo menos isso, lá fora o Audi sempre buscou o público mais jovem, então o filho do milionário, né? Do milionário não, mas o filho do rico. A BMW sempre focou ali na divisão M, sempre foi uma marca muito preocupada também em estar no automobilismo. Fez carros fantásticos nos anos 90 para alemã e tudo mais. Então sempre prezou por esse DNA esportivo, e eu sempre vi a Mercedes como uma marca mais para um cara mais velho, um pouco. Então talvez o filho comprasse o Audi e o pai comprasse o Mercedes. E ela sempre teve essa preocupação mais de classe, de luxo, classe S, né? Tipo, teve uma época que Mercedes era muito carro de executivo, né? Então o cara nem dirigia o Mercedes, ele ia no banco de trás. Mercedes também fazia os entre-eixos, carros com entre-eixos alongados para dar mais conforto para o passageiro. Então, acho que é mais ou menos isso. Jovem, esportividade e luxo. Tá, aí vou complicar mais a pergunta. Se você pudesse escolher a linha S do Audi, ou a linha M da BM, ou a AMG? Linha M da BM. Tá. Assim, de bate-pronto, apesar de a 45 MG, é um carro animal. O C63 antigo, motor V8, é um carro animal também. Mas, pô, a linha M, tudo. M2, M3, M5, M8. Pra mim, todos são... Já vou emendar outra. Cara, não dá pra acabar esse episódio, Léo. Tá difícil. Se você pudesse... O carro mais... Mano, cara, o carro mais animal que você andou. Cara, mais maluco... Tesla Cybertruck. Tesla Cybertruck disparado, assim. É resetar basicamente tudo que você sabe sobre carro. Uma picape elétrica que parece loucura, feita por uma criança de 5 anos, assim. Como tecnologia, como hype, tipo, replicar tudo. Agora, carro mais animal que eu andei de desempenho, aceleração. Tesla Model S Plaid, 0 a 100 em 1.9. Caramba, você mandou 2 Tesla direto na de pergunta. desempenho, 0 a 100 em 1.9. Agora, de pista, você falar assim, tipo, cara, quem fez isso aqui é gênio. Assim. Se você precisasse escolher um carro para daqui 200 anos, se os ETs nos acharem e a gente mostrar o que era a tecnologia automotiva dos anos 2000, 911 GT2 RS. Tipo, o GT2? O GT2 RS. Tipo, é o carro mais absurdo, assim, do tipo...
Você falar o que dá pra fazer quando pessoas sentam numa mesa. Mas teoricamente o GT3 não seria uma evolução? Não, é o GT2. É a mesma lógica dos Fórmulas. Então, tipo, o GT4 é a Fórmula 4, né? Entendi. Tipo, a Fórmula 1 é melhor que a Fórmula 2, a Fórmula 2 é melhor que a Fórmula 3. Então, Entendi. tipo, decrescente o negócio, Uhum. entendeu? É a mesma lógica. Porque esses GTs, né, todos eles são baseados em grupos de competição. Então, tipo, eram protótipos, por exemplo, o GT3 era feito para competir na categoria GT3 de Le Mans, ou do WEC, de qualquer outra categoria. O GT2 era outra categoria, o GT1 era uma categoria que existia nos anos 90, que a Porsche chegou a fazer um 911 GT1, versão de rua, mas só teve esse, nunca mais. Esse, tipo, tá lá no museu e acho que nunca irei dirigir na minha vida. Mas GT2 RS é o mais foda, assim, disparado. Boa. Ô... Marcelo, calma aí, já vou te liberar. Relaxa. Indo para essa linha da Porsche, eu lembrei da questão de que a Porsche ela tem se desenvolvido no mercado como algo que você precisa criar um relacionamento com ela para comprar o carro. Por exemplo, vai lançar o GT3, o GT2, não é simplesmente tenho dinheiro, eu quero comprar, né? Como a gente vê em outras marcas de luxo, de relógio, de bolsas, enfim. E aí o que me vem na cabeça é o seguinte, quando alguém, e aí a gente falando pro público empresário, que é o público que assiste o nosso podcast, quando alguém compra um carro desse, ele, além de um posicionamento, ele compra um bilhete de entrada em uma comunidade em que ele vai conseguir fazer networking, vai conseguir criar relacionamentos, negócios. Não deixa de ser uma estratégia também? Sim, com certeza. A Porsche está passando por um momento que não diria complicado, mas assim, a Porsche nunca teve muito essa preocupação em controlar quem comprava os carros dela, como a Ferrari tem, no nível, né, que a Ferrari tem, que a Lamborghini tem. A Ferrari é isso, cara. Tipo, Ferrari, o Justin Bieber, por exemplo, é um cara que tá barrado de comprar Ferrari. Não importa quem você é, não importa quantos seguidores você tem, quanto dinheiro você tem. Uhum. Ele fez, acho que ele modificou um carro, eu não lembro exatamente da história, mas e não só ele, assim, existem outros famosos que também estão bloqueados de fazer isso. Então a Ferrari sempre foi muito preocupada nesse ponto, até porque a Ferrari produz muito menos carros do que a Porsche. Então, para vender 30 mil unidades, é diferente de você vender 300 mil unidades. Sim. Você não precisa ter, né? Se o seu público é muito amplo e você tem pouca coisa, é lei da oferta e da demanda ali. Mas sim, cara, eu acho que eu entrei muito nesse mundo por causa dos acelerados, né? Eu não tenho um esportivo de luxo, mas a gente acaba convivendo, né, com essa galera. Tem, por exemplo, o pessoal do Motor Grid, o Edu lá e tal, que é um clube de pessoas que têm super esportivos. Eu tenho absoluta certeza que muitos milhões foram movimentados ali dentro do Motor Grid em negócios feitos em encontros de carro, entendeu? Eu tenho muita vontade de entrar nesse grupo. Cara, o Edu O dia que eu comprar um esportivo, você vai me ajudar. Não, o Edu é um cara, tipo, sensacional, assim. É só você falar e passa uma mensagem pra ele lá. Tem um critério de aprovação, óbvio, mas, tipo, você vai entrar numa fila, porque tem muitos pedidos sendo aprovados. Mas ele é um cara, assim, tipo... pra mim, ali é o ápice do negócio, assim, do tipo... Não é snob, sabe? Não é... E é um negócio família. E é uma coisa que, tipo... O mundo dos carros, ele é muito no limite ali entre ser algo legal e ser algo fora da lei. Porque se você tem um carro rápido, você quer acelerar. Mas se você quer acelerar, você pode matar alguém na rua, sim, entendeu? Então, e, aliás, a gente tem visto muito isso, né? Exato. Tem um monte de casos acontecendo, né? De Porsche recentemente. Tipo, que a Porsche não tem culpa de nada, cara. A Porsche é o carro. Quem tá matando pessoa, atropelando um motociclista é o coisa. Ele poderia estar em outro carro que ele faria a mesma coisa. E eu acho que é tão fácil de resolver isso, cara. Tipo, bota uma outra categoria de CNH ali. Não, e lei, cara. Lei severa pra todo mundo, entendeu? Se o cara souber que se ele fizer uma besteira dessa, ele vai ficar atrás da... Sim, a impunidade acabou, realmente... entendeu? Mas só voltando no seu assunto, tipo... O Edu, ele ali no Motor Grid, ele tem uma preocupação muito grande em não deixar ninguém... Não existe racha. Cara, se viu alguém fazendo besteira, eles vão em rádio, passa na hora ali, ó, um denuncia o outro, sabe? Existe um comportamento incentivado da galera do tipo, mano, isso aqui é família. A gente quer trazer aqui, a gente quer ter carro legal, quer dar uma aceleradinha, tipo, mano, uma esticada na estrada de uma forma segura, mas a gente tá com os nossos filhos, a gente tá com a nossa família, tipo, não quero botar ninguém em risco. Isso eu acho muito legal.
Então, assim, é óbvio que você comprar um carro desse te coloca numa posição ali de fazer parte desses grupos que é onde o dinheiro tá. Então, você tá ali dentro, cara, você faz amigos, você faz negócios, os carros rodam ali dentro também. Pô, eu já vi a galera falando de grupos de pessoas mais de super esportivos, assim, dos caras falarem, tipo, pô, tô vendendo o meu carro tal de 2 milhões porque eu tô querendo pegar outro. 10 minutos depois tava vendido, entendeu? Os caras já negociam ali entre eles mesmo, acabou, não precisou de um intermediário, não precisou de nada, tá tudo resolvido. Sim. Então, com certeza, para quem precisa fazer negócio, é uma decisão estratégica. Mas também tem um outro lado que, tipo, as pessoas sacam muito quem realmente gosta de carro e quem tá nessa só pelo hype, entendeu? E o Motor Grid, por exemplo, é um grupo onde as pessoas gostam de carro. As pessoas estão lá para também conversar sobre carro. Então, é esse meio termo, assim, tipo... Não vai chegar fazendo propaganda do seu serviço de carro. Não, e tipo, mas isso a pessoa fala pra você, que Porsche você tem? E você fala, puta, mano, nem sei. Nem sei. Tipo, aí pega mal, entendeu? Porque é isso, é um grupo de carro, daí tem outros ambientes que a pessoa pode fazer um relacionamento que não dependa exclusivamente do carro. Sim, boa. Ótima dica, uma boa ressalva. Bom, pra gente encerrar finalmente, a pergunta que eu costumo fazer sempre no encerramento dos nossos episódios. E agora, como Soul Podcast, Soul, a palavra significa, traduzido do inglês para português, é semear. E acho que tem tudo a ver com os assuntos que a gente traz aqui pro podcast. E aí a pergunta final é sempre essa. O que você quer semear hoje para colher lá na frente? Então, onde você se vê daqui a alguns anos? Quais são suas metas, seus sonhos, seus objetivos? Cara, é difícil. É mais difícil que você fez até agora. Falar de carro é fácil, agora falar da gente é mais difícil. Pode ser pessoal, pode ser profissional aí. Não, cara, eu acho que assim, o Acelerados me trouxe muitas coisas. Eu sempre falo, tipo, pra quem veio do interior, o Acelerados me levou pra muitos lugares que, tipo, eu só tinha visto na TV, me fez conhecer muita gente foda. Assim, sensacional, não tenho nada pra dizer, como eu falei, foi a melhor decisão da minha carreira, assim, da minha vida. Eu acho que me preparou para muitas outras coisas. Como eu falei, eu tenho a vontade de um dia trabalhar com cinema. Tipo, audiovisual é o que me encanta, assim. Eu gosto muito de carro, só que eu gosto muito de carro também como hobby, sabe? Eu posso me ausentar da profissão, falar sobre carro como profissão, para ter carro na minha vida no dia a dia como hobby, não como um trabalho. Você que trabalhou com futebol sabe que às vezes é até complicado a gente trabalhar com algo que a gente gosta, porque a paixão às vezes dá uma diminuída. Sim. Então, assim, profissionalmente, onde eu me vejo no futuro é trabalhando com audiovisual, assim, com cinema, com publicidade, talvez. Fazer coisas grandiosas, assim, um documentário, uma coisa que demanda mais tempo, tanto de gravação, quanto de preparação, quanto de edição. Assim, eu acho que é o próximo passo. Porque no Acelerados eu aprendi muito sobre audiovisual, mas o audiovisual curto. Então, fazer vídeos curtos, gravar várias coisas no mesmo dia. Eu gostaria de ter essa experiência de, tipo, como é você participar de um filme, sabe? Tipo, um filme que você leva 2 anos pra gravar, 1 ano e meio pra gravar. Como é que é esse planejamento? Eu acho que esse é o próximo passo que eu penso. Mas ainda tem chão, assim. Tô com 31, tá, tipo... Não é o que eu também pretendo fazer tão logo. Acho que a gente precisa de um pouco mais de experiência aí pra tocar isso. Boa. E pro lado pessoal, fazer um filhinho, uma filhinha, pra ser parceira dos meus filhos, né? Por favor. Vamos esperar. A Antonella vai estar maiorzinha um pouco. Bora acelerar. Mas agora, talvez se você tiver um terceiro ainda, pode ser que eles sejam... Não. Aí não joga pra mim, não. Eu já pode fiz ser 2. que eles sejam parelhos daí. Agora o Pedro vai ser um pouquinho mais velho ainda. Não, eu vou... tô indo morar junto esse ano, casar ano que vem, filho depois disso. Mas também não adianta planejar muito, que a gente sabe que as coisas acontecem. Sim. Então, é isso. Mas valeu demais, cara. Você sabe que, como a gente falou, a nossa relação 14 anos já, que você precisar de mim como profissional, como pessoal, tamo junto sempre, e eu sei que é recíproco também. Boa. Muito obrigado. Eu posso falar com muita parcialidade, que foi o episódio mais legal que eu já fiz aqui no canal. E como todos os outros... obrigado, Marcelo, por ter vindo. E como todos os outros, esse é mais um episódio em parceria com a clínica mais charmosa de São Paulo, que vocês conhecem muito bem, que é a Hoff for You.
Antes de você sair desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários aí o que você achou do nosso papo, qual carro você tem, qual carro você gostaria de ter. E deixe o seu like, se inscreva e não perca o próximo episódio na próxima quarta-feira às 19 horas.